Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Ecos da Mensagem, um podcast da Calvary Campo. Eu sou o Alisson e, como sempre, estou aqui com meu irmão, Guilherme Viana. Oi, Alisson, tudo bem? Queria dar também boas-vindas a todos vocês. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Talvez a pessoa perdeu o sono, né, cara, de noite e achou o nosso Talvez a canal sua voz seja um ótimo incentivo para para ela dormir. dormir de novo. Exatamente. Obrigado por falar que minha voz dá sono, cara. Tô brincando. Mas muito bom estar com vocês hoje, muito bom estar com você também, Alisson, da hora que estamos aqui. Também lembrar dos nossos patrocinadores, Sim, bem lembrado. VIPTech nos recebendo aqui nesse local tão bom, né, tão gostoso. O Cosme, que nos patrocina também, né, com auxílio. O café, Calvary Sim, Café tô aqui também, tomando um tá tomando um cafezinho. cafezinho E aqui. é isso aí, cara. E Deus, né, nos patrocina, acima de Claro, tudo. sem Sem ele, Deus, a gente não estaria aqui, né, cara? já diria o que eu sou, sem Jesus, nada, 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 diria a canção. E falando nisso, Guilherme Viana, Sim, estamos no intervalo de uma série. sim, Na verdade, o Diego deu essa pausinha para gerar uma expectativa para no próximo domingo, sim. o último episódio dessa série Clareza no Estamos Caos. vivendo entre o já e ainda não, né? Entre o já e ainda No não, final da exato. No série. final dessa série. Já sabemos qual é a próxima série, só não vamos revelar. Exatamente. Você que vai aos cultos enfim, brincadeiras à parte. Mas, mano, vamos conversar um pouquinho então nesse intervalo de série. Gui, você concorda comigo, cara, que se a gente saísse agora na rua e fizesse uma enquete aí com as pessoas, perguntassem pra elas quem é Jesus, Uhum, nós teríamos uma diversidade de respostas. Por exemplo, nós sim. poderíamos ouvir que, Jesus é tudo pra mim. Uhum, Outro pode dizer, Jesus foi um grande homem, Jesus foi um sábio, Jesus foi um profeta. sim. E essa ânsia de responder quem é Jesus não é de hoje. Uhum, E o texto que a gente vai trabalhar fala um pouquinho disso, né? sim, Diga totalmente. aí. Lucas 9 é o momento onde Herodes quer saber sobre Jesus, né? Quem que é esse, né? Uhum, De que todo mundo tá falando, quem que é esse que tá é, fazendo essa repercussão em toda essa região? Quem é esse? E aí alguns sábios, né, na corte dele uhum, começam a falar, não, pode ser essa pessoa, pode ser João, pode ser um uhum, profeta antigo, estão tentando dar respostas. Mas é legal que você vai percebendo essa pergunta em toda a carta, né? uhum. Todo o evangelho, né, de Lucas e nos outros evangelhos também. Mas é legal que você vai vendo as pessoas perguntando, né? Quando Jesus acalma o mar, Quem é os esse homem, discípulos, né? quem que é esse homem que até a tempestade, né, Uhum, acalma? Os fariseus, quando vem Jesus à mesa com pecadores, quem que é esse uhum. homem Na aí? mesa de Simeão. Então, quem que é esse homem? Uhum, Então, você vê em vários momentos na carta, claro, as pessoas perguntando, querendo saber quem que é Jesus, uhum, né? Então, e de fato, né, cara, acho que até hoje as pessoas têm definições. Nesse texto, eles trazem algumas definições sobre Jesus. Ah, Jesus pode ser esse, Jesus talvez é esse. Até desperta a curiosidade de Herodes, uhum. porque ele no texto aparenta que ele tem uma certa curiosidade, Sim. né? Quem que é esse Jesus? Uhum, E talvez a curiosidade dele evidencie algo que está no coração de todos, uhum. que é a ideia de que através dessa curiosidade a gente pode ver que Herodes está procurando alguma coisa com o que ele poderia ganhar com esse Jesus, Uhum. sabe? Exato. Até assim, se a gente pensar um pouquinho, voltar um pouco atrás, é, Herodes estava com a moral meio baixa, Sim, porque ele tinha mandado decapitar
João Batista e colocar a sua cabeça em cima de uma bandeja. Então eu acho que é importante citar isso, porque acho que esse fato Uhum. dele estar com a moral baixa, Claro. talvez cara, peraí, se eu tivesse Jesus do meu lado, talvez possa Uhum. levantar a minha moral, Exatamente. né? Mas acho legal a gente voltar um pouquinho ainda mais, Gui, Sim. entender quem é esse Herodes, Uhum. antes da gente partir desse pressuposto Sim. da dúvida dele. Uhum. Quem que é esse Herodes? Dá um pano de fundo aí pra Não, assim, gente. basicamente é o filho do Herodes Esse é o Herodes Agripa, né, que nós estamos Agripa, o falando. Aham. filho do Herodes o O Grande, grande. Uhum. que é aquele que mandou matar crianças naquela região de onde Jesus poderia ter nascido. Sim. Então, Por temer que o rei, né, por ouvir que, olha, tá nascendo aí o rei dos judeus, né, exatamente, então aí ele resolve mandar exatamente. matar. Então, assim, tem um ideal de poder rolando, né, nesse Uhum. momento, e o filho desse Herodes, o Herodes Júnior, né, Uhum. é o, ele tem, claro, essa ânsia por poder, né, Uhum. ânsia por status, é Sim. muito, é comum nesse momento histórico, né. Mas acho que o que mais ressalta nesse momento, eu vejo que essa ideia, né, de que Herodes pode ganhar alguma coisa com Jesus, Uhum. né. E será que às vezes a gente também não olha para Jesus só querendo ganhar alguma coisa Sim. também? Claro, eu acho que, na resposta de todas as pessoas que vão falar alguma coisa sobre Jesus, existe uma expectativa, Uhum. né, uma expectativa que, eh, não sei, porque assim, no contexto do do evangelho, né, você vê que naquele momento histórico, o povo de Israel, eles estão vivendo debaixo de um contexto de de conquista, né, Aham, eles estão eles estão sendo dominados, né, isso, pelo de Império domínio, Romano. exatamente. E não então eles vêm numa série de momentos históricos que Uhum. representam essa opressão. Então, para eles, imagina, eles estão em algo num momento crítico, né, sendo conquistados, perdendo costumes, Sim, o cultura, né? claro, essa helenização, né, que está chegando naquele momento, estão perdendo o idioma, o Uhum. grego está se tornando, predominante na região, Uhum. as pessoas estão perdendo alguns costumes, então existe essa forte tensão. Então parece que existe um momento culminante, tá? Agora tá para acontecer alguma coisa, tá Uhum. para acontecer alguma coisa. Então, assim, Jesus também desperta muita curiosidade por causa disso, né? Ele é alguém que tá trazendo algo muito diferente, tá trazendo alguns eh, e assim, tá trazendo algo diferente para o povo, tá trazendo uma certa esperança. Sim, Só que, de fato, algumas pessoas começam a ver Jesus como possível libertador. libertador. Claro, Uhum. ele não tem digamos, um porte de guerra, né, não é um cara bélico nesse sentido, né, Uhum. não é, mas ele tá trazendo algo diferente naquele Uhum. momento. Muito também porque ele quebra os paradigmas daquilo que eles estavam acostumados com os rabinos, Sim, com os sacerdotes do templo, enfim, uhum, Jesus vem quebra muitas paredes assim sim, entre a palavra uhum. e o povo, né? Claro, e eu acho que, assim, os fariseus, eu vejo que, assim, naquele momento eles são esse visual do que o judeu deveria ser. Sim, Né, eles estão porque assim, os fariseus, junto com os mestres da lei, eles têm essa grande ênfase na lei, uhum, só que o ideal deles assim, eu diria que é bem visto pelos judeus, porque todo mundo sabe que tem alguma coisa errada, uhum. né, eles estão sendo conquistados, e se você vê no contexto de Israel, eles sempre eram conquistados por Sim, outros isso povos não é de hoje, né? É. quando eles se afastavam de Deus, Uhum, eles eram conquistados. Então, assim, eles têm esse grande olhar para os fariseus com essa ideia de que, cara, assim, a gente deve estar fazendo alguma coisa errada, a gente precisa se voltar a Deus, se voltar à lei, e entender o que a gente está fazendo de errado para poder, assim, para que a gente seja corrigir os liberto. nossos caminhos Isso, e para que a gente possa viver fora desse domínio de outro império. Então, assim,
os fariseus têm esse apoio do povo, porque, assim, eles são, é como se fossem a esperança, ou a esperança de que das pessoas que vão trazer Israel de volta para o trilho. Então, Uhum. assim, eu acho que até para os fariseus, eles estavam tentando, assim, Jesus, estão tentando ver, tá? Será que esse é o Messias? Uhum. Mas a ideia é que, assim, eles, se de fato forem o Messias, ele tá contra nós, né? Então, assim, então ele não pode ser o Messias. Uhum. Porque, assim, você percebe, assim, Sim. se eles são o ideal de justiça e de repente o Jesus está falando contra eles, então eles vão odiar Jesus. Uhum. Não tem como. E aí o povo começa a perceber algumas coisas, né? Em relação a. Tá, por que Jesus está falando contra os fariseus? Sim. Isso você vê muito em Lucas, né? Lucas o tempo inteiro tá falando, tá dando esse contraponto entre os mais fracos, entre os menos favorecidos, que naquele momento são os pobres, né? Porque assim, eles tinham essa ideia de que quem era rico era abençoado por Deus. Então quem era pobre era alguém que Amaldiçoado não tinha ou o favor de castigado. Deus. Aham. Então, assim, por isso que Jesus fala tanto sobre o pobre. Não que necessariamente o pobre tenha, assim, eu tenho que ser pobre para merecer Uhum. mais a Deus. Mas é a ideia de que Jesus está sempre contrapondo esse ideal, Uhum. né, de que o menos favorecido, talvez diante dos olhos humanos, mas diante de Deus, esse pode ser aquele que Deus deseja alcançar. Uhum. Né? Que acha graça, né? Isso, Deus alcança aquele que, assim, ele menos merece os nossos olhos, Sim. né? Mas Deus sabe. Então, assim, os fariseus têm esse olhar em relação a Jesus, os mestres querem entender, né, se Jesus de fato pode ser o Messias, mas aí também tem esse ideal de o povo olha para Jesus com um olhar de alguém que pode dar algo para eles, Uhum. né? A gente vê isso tanto fisicamente, né? Quando Jesus faz a multiplicação dos pães, quando Jesus faz milagres, eles veem Jesus como um tipo de salvação, Sim. ou alguém que pode estar sendo o precursor do verdadeiro Messias, Uhum. né? Então, por isso que ele pode ser, João, pode ser um profeta do passado. Uhum. Então, eles estão olhando para Jesus como, tá, algo vai acontecer através desse cara. Uhum. Tipo, talvez a partir dele ou através dele, nós vamos finalmente ter o que a gente tá ansiando há tanto tempo, Uhum. que é libertação. Uhum. Então, assim, todo mundo tem alguma resposta em relação a Jesus, e você percebe que as respostas que eles têm sobre Jesus vai de encontro com a necessidade mais interna deles, Uhum. né? A maior necessidade deles é o que dá a definição de Jesus, Sim. não é a realidade, né? Então, assim, a realidade mostra outra coisa, mas a necessidade deles é o que dá uma definição a Jesus, entende? Entendo. Então, assim, por isso que é tão, tipo, eles falam tanto de Jesus, mas eles não Não fazem ideia do conhecem que é profundamente. Jesus. Porque, cara, realmente, existe uma diferença muito grande entre você ouvir falar Sim. e você falar de Jesus do que você conhecer. Uhum. Por exemplo, eu posso falar de várias pessoas, mas conhecer não são todas as pessoas que eu realmente Sim. conheço. Uhum. E você acha que isso acontece na nossa realidade também? Ainda Claro. hoje há pessoas que falam de Jesus, que ouvem pregações de Jesus, que leem a Bíblia, que pregam sobre Jesus, mas no fundo não têm um relacionamento, não o conhecem de fato. Sim. Isso, e acho que isso é muito comum, né, cara? Acho que ninguém tá salvo disso, né? Uhum. Porque o nosso coração é muito enganoso, né? Sim. E eu vejo que, por exemplo, eu cresci na igreja, né? Eu nasci assim, meu pai é pastor, toda a minha vida tive na igreja, tive no contexto de igreja, de conhecer sobre Jesus, falar sobre Jesus, cantar sobre Jesus desde que sou criança. Mas, assim, eu nunca tinha tido, eu só tive um encontro com Jesus mais pra frente, entre a Uhum. adolescência e a juventude. Então, assim, antes eu sabia falar de Jesus. E talvez Jesus dava a maior parte das respostas que eu tinha das perguntas que eu tinha naquele momento, né? Ele respondia as minhas dúvidas de,
tal, por que que eu tô aqui, o que que Jesus faz, questões do pecado, mas, assim, eh, talvez respondia apenas questões que eram meus problemas naquele momento, né, assim, Jesus era minha resposta Teu para guru, assim. exatamente, uma resposta que eu tenho para o sentido da vida, é Uhum. Jesus. Então, assim, só que Jesus é muito mais do que isso, Uhum. né, ele resolve problemas que talvez a gente nunca pensou que tivesse. E nem conseguiria por si próprio resolvê-los, né? É, exatamente. Então acho que isso é o que Jesus geralmente faz nos textos, né, cara, isso você vê em Lucas, você vê nos evangelhos, você vê em João. Jesus traz uma solução para algum problema que está acontecendo naquele momento, né, e as pessoas, ó, a cura de alguém, a multiplicação dos pães, e as pessoas estão atrás de Jesus porque, ó, faz de novo Jesus, dá mais Uhum. comida pra gente, ou cura essa pessoa. E Jesus, e aí quando Jesus fala, não, eu sou o O pão da pão. vida, eu sou o pão do céu, que desceu do céu para Uhum. alimentar vocês. Eu sou aquele que dá a vida eterna, eu sou aquele que veio do céu. E as pessoas assim não. Eu acho que quando Jesus dá a resposta verdadeira sobre quem ele é, só tem duas respostas, as duas respostas nossas, né? Ou a gente fica chocado e fala, não, não quero. Assim, não quero esse Jesus. Eu Uhum. só queria eu só queria uma solução para Alguém para agora. resolver o meu problema pontual. Ou a gente abraça, ou a gente fala, agora tudo faz sentido e eu te desejo. Então, assim, eu vejo que a gente é muito tentado a falar apenas de um Jesus que resolve problemas para hoje. Uhum. Porque a gente tem problemas para hoje. A Sim. gente tem situações que de fato a gente sofre na pele, né? E Jesus pode resolver esses problemas. Uhum. Mas não é sobre isso. Eu lembro de muitos exemplos, né? Por exemplo, até eu lembro de um cara, assim, um exemplo, assim, não sei se é negativo, mas um cara assim, que virou mais ateu, depois ele tá numa clínica de recuperação, Uhum. e o cara tava numa clínica de recuperação e umas pessoas cristãs chegaram, ó, eu prometo que se você aceitar Jesus, ele vai te libertar das drogas, mas só se você se converter. E o cara, assim, pegou meio que um ódio do cristianismo por causa disso. Que Uhum. as pessoas. Então, assim, eu vejo que a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois. Essa é a expressão? Essa é a expressão. Uhum. Sempre confundo essa expressão. Mas, porque assim, Jesus pode, em Cristo há liberdade, em Cristo há alegria, em Cristo há vida, né? Em Cristo há soluções para Uhum. hoje. Mas não é sobre isso. Porque talvez essas soluções, essas coisas que são boas, decorrentes do evangelho, decorrentes da verdade, talvez não virão da forma que você espera, não virão Uhum. na ordem que você espera, e talvez não virão como você acha que. Uhum. Talvez você não vai, agora tenho solução para tudo. Não, às vezes você vai continuar sofrendo, Uhum. mas com uma dor ressignificada, né? Sim. E muito, Gui, por não entender, muitas vezes a própria missão nossa aqui, né? Sim. Eu lembro que de uma história, acho que eu até comentei com você um dia, mas aqui no podcast eu não contei. Uhum. De uma menina que teve um dia lá que ela foi num culto e daí o pastor falou, não, tipo, a gente precisa ter fé, precisa pedir as coisas com fé, né? E Deus vai nos abençoar e tal, e Deus vai nos dar se a gente tiver fé. E aí ela chegou em casa, foi orar antes de dormir, ela falou assim, Deus, amanhã eu quero acordar e quando eu olhar no espelho, eu quero que os meus olhos sejam azuis. E ela tinha o olho castanho. E ela orou e ela com muita fé ali, e ela dormiu. E no outro dia ela acordou, o primeiro Olha raiar azul. do sol, Não, calma. Ela acordou e correu pro espelho assim, e ela até, a pessoa que tava contando, né,
Claro que isso pode ser uma fábula apenas, né? Sim. Mas a pessoa falou que ela ficou com o olho fechado e ela falou: Jesus, olha, eu tenho fé que eu vou abrir o olho e eu vou estar com o olho azul. E quando ela abriu o olho dela continuava castanho. Sim. É, anos depois, essa menina se tornou uma missionária, uma evangelista, algo assim, num país onde ninguém tinha olho azul. Uhum. Então, assim, a gente não sabe, claro que é uma fábula, é uma história, Sim, mas onde eu quero chegar? A gente não sabe quais são os planos de Deus para minha vida. sim, Muitas vezes a gente pode estar, cara, no nosso tempo de oração, pedindo algo para Deus que a gente nem sabe se é da vontade dele, sim, se isso vai auxiliar, se isso vai atrapalhar nos planos que ele tem para nossa vida, né? sim. E eu acho que olhar para Jesus como alguém que só vai suprir as nossas necessidades Uhum. é a mesma coisa de alguém que, ele tá orando, pedindo um emprego, Sim, ele recebe aquele emprego e de repente ele não precisa mais de Jesus, porque ele já tem aquele emprego. sim, É entender que o nosso relacionamento com Jesus, a nossa devoção, não é pelo que ele nos oferece, sim. mas pelo que ele é. Claro, totalmente, cara. Eu vejo que isso fica muito claro nos evangelhos, né, cara? Quando acontecem exemplos de milagres. Eu vejo que são resultado da graça de Cristo. Uhum. Porque, assim, Deus não precisa fazer essas coisas para para conquistar o nosso coração, sabe? Porque eu vejo que eu já ouvi pessoas falando que às vezes Deus fazia um milagre para chamar a atenção da pessoa, para a pessoa falar uau, e a pessoa ouvir depois com mais afinco a palavra. Mas Uhum. assim, Deus não precisa dessas coisas para poder chamar De nossa atenção. iscas, né? É de iscas, assim, se ele quiser, ele fala, olha, venha e pronto. Mas eu vejo que são resultado da graça dele, do amor dele, de falar, olha, você tem necessidades e agora eu quero supri-las. Só que, e aí ele nos chama, fala, não, só que eu supro muito mais do que isso. Uhum. Às vezes ele não vai suprir essas necessidades, entendeu? Então, assim, quando ele supre, é, é como se fosse uma amostra de assim, de algo, uma graça, né, digamos. Uhum. Mas, mesmo que não aconteça, a maior graça possível que Deus poderia demonstrar conosco é permitir que a gente visse Ele, Sim. entendeu? Então, assim, eu vejo que, assim, cada pessoa é chamada de um jeito, né? Cada Uhum. pessoa passa por situações diferentes, tem exemplos diferentes, acontecem milagres com algumas pessoas que se achegam, não acontece com outras pessoas que se achegam, mas, assim, eu vejo que muitas vezes é Deus permite que a gente receba alguns Uhum. presentes. E eu vejo que esses presentes muitas vezes são muito mais pela nossa falta de fé do que, do que assim, porque Deus fala: olha, eu quero fazer isso por você e agora eu desejo fazer assim. Em outros momentos ele fala: não, não desejo, mas. Então, assim, só que isso fica muito exemplificado nos evangelhos. Uhum. Né? E Deus é muito pedagógico também, né? Na Sim. forma que ele faz os milagres, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal. De que tem pessoas que às vezes veem alguns milagres de Jesus e tenta replicar, pensando que não, entendi, esse texto é uma descrição e um passo a passo como eu deveria fazer. Aham. Então, assim, para um cego eu devo cuspir no chão, fazer barro, e você já sabe de Sim. pessoas que já fizeram isso, né, cara, de Sim. verdade. Não, então tem que um barro específico de Jerusalém, se eu Exato. cuspir aqui e fizer aí eu... E tem que ser aquela água que o obreiro subiu o monte, orou lá em cima. Então, assim, não faz sentido, assim, o que Jesus Sim. está demonstrando é que, olha, eu desejei curar a sua visão, porque eu quero evidenciar que é isso que eu estou fazendo no meu povo. Os cegos vão ver, e Uhum. aqueles que veem vão se tornar cegos. Uhum. Então, assim, Deus é muito pedagógico. Então, em todas as curas, a gente vê movimentos de pedagogia de Deus, de falar, olha, é assim que eu estou fazendo, espiritualmente, Uhum. né? Gui, e conforme as coisas, os milagres iam acontecendo, a fama de Jesus Sim, ia se espalhando. E em algum momento os próprios discípulos claro, se questionam, cara, quem é esse Jesus? sim,
No mesmo capítulo, no 9, a gente Sim. vê isso. Até que Jesus uma hora fala assim, cara, beleza, a multidão fica falando aí que eu sou um profeta, Uhum. que eu sou como um caniço, Sim, né, alguém, um agitador, algo assim. Mas e vocês? sim. Quem vocês pensam que são? E aí Pedro, de uma maneira incrível e Uhum. sublime, responde, tu és o Cristo. Claro, por Nossa, revelação do Espírito por do Santo, né? Espírito Santo, isso. E aí Jesus, né, responde para ele, né, sobre essa rocha Sim. edificarei a minha igreja. Eu vejo que essa é a realidade, né? Quando nós. E isso que significa conhecer a Cristo, né? Uhum, Eu vejo que quando nós conhecemos a Cristo, quando nós entendemos quem Ele é de fato e obedecemos a Sua palavra, é aí que nós estamos construindo sobre a rocha, uhum, né? Então, esse conhecer, ele tá envolvido em relacionamento, né? E esse relacionamento envolve obediência, uhum, inevitavelmente. Então, assim, eu vejo que esse texto vai trabalhar muito essa ideia, né? Se você sabe quem eu sou, se você me obedece, se você me ama, você está construindo a sua casa sobre a rocha uhum, e não sobre a areia. E eu vejo que, assim, quando a gente segue um Cristo, ou a gente conhece um Cristo, ou fala de um Cristo que apenas supre as nossas necessidades humanas, aqui nesse momento histórico, e acaba quando a gente morre, a gente está construindo sobre a areia, areia. Uhum. né? A gente, Mas tá quando a gente vive para a reduzindo também, né? eternidade, né? Uhum, Quando a gente vive em prol da eternidade, quando a gente entende quem é Cristo, o que que ele faz de fato na história, qual que é o papel verdadeiro dele, né? Isso é construir sobre a rocha. uhum, Então acho que essa é uma grande diferença, né, cara? Assim, entre o que que as pessoas estão respondendo, o que que as pessoas acham e eu vejo que hoje também tem muito disso, né, cara? Eu vejo que muitas vezes as pessoas, eh, assim, veem em Cristo um modelo para replicar aquilo que eles entendem que é certo e errado na sociedade. uhum, Tipo, de falar: "Não, eu creio num Jesus que é assim, que faz isso, que" só que aí acaba virando, muito parecido com o sistema político. uhum, Ah, o meu Jesus se parece com esse sistema político. Ah, uhum, não, o meu Jesus se parece mais com esse sistema. E aí as pessoas acabam vivendo em prol de algo que é meramente humano. Então, um Jesus que responde perguntas para hoje. Não, esse Jesus, ele me torna assim mais conservador. Ou esse Jesus, porque dependendo de como você interpretar Jesus, você vai poder ou ser conservador uhum, ou se você interpretar Jesus a partir, por exemplo, de Lucas, através de uma lente progressista, você vai, não, o meu Jesus é progressista. uhum. Então, assim, e aí? E aí fica aquele papo, não, se Jesus vivesse hoje, se ele voltasse hoje, ele seria isso, ele seria Exatamente, não, aquilo. Jesus seria o hippie. Não, Jesus seria aquele cara que, tipo, que sobe no monte. Uhum, Tipo, seria. E aí? Quem que é Jesus, de fato, né? uhum, Então, assim, e não há nada, assim, aqui na Terra ou humano que possa trazer uma, assim, Jesus pertence uhum. ao reino de Deus, né? Ele não é de algo daqui, Sim. né? Então, assim, acho que o nosso coração sempre tenta trazer Jesus para resolver uma necessidade nossa, para resolver um problema no nosso coração, para resolver um problema na nossa visão de mundo, nossa cosmovisão. E Jesus está o tempo inteiro falando: não, peraí, não é sobre isso, filho. Eu posso, eu, assim, através da minha ação, através do que eu faço, sim, eu trago mudança. Uhum, Eu trago mudança. Vidas são transformadas, problemas são resolvidos para minha glória. Mas é muito mais do que isso. Vai, uhum. vai além disso, vai para o que que eu estou fazendo na história para glorificar a Deus. Sim. E como que eu estou chamando um povo para mim através disso. Então, assim, é algo. É, é louco, né, cara? É. Não, e entender assim que Jesus ele não veio para melhorar a nossa vida, mas Uhum, ele veio para nos dar uma nova vida, claro. né? Ele veio para nos mostrar uma vida de renúncia,
Sim, e que nos dá direito a uma vida eterna. claro. Vai muito. Ele veio para resolver os problemas, como a gente já disse, de agora, né? Ele veio para resolver um problema eterno Sim, que a gente jamais conseguiria resolver sim. sozinhos, E eu né? acho que isso fica muito evidente na conversa com os discípulos, né, cara? Uhum, Porque os discípulos olham para Jesus, fala, cara, ele é o Messias. Então, eu imagino na mente deles ouvindo isso, fala, cara, assim, então em algum momento Jesus vai tirar uma espada espiritual, vai vai subir acabar com num tudo. cavalo branco e já Hum. vai começar a revolução aqui, cara. Porque eu acho que muito assim, o que o povo tinha muito era até um desejo de voltar aos tempos áureos de Davi, Claro. onde eles conquistavam, né, todo Sim, sim, mundo, sim. onde não haviam inimigos páreos, Sim, né, para eles. Aí de repente chega um cara que tipo, prega a paz, que prega o amor, que claro. prega orar pelos Sim, inimigos. claro. É o oposto daquilo que eles Acho esperavam. que tá todo mundo tão cego pelos problemas, pelas suas necessidades, pelo que eles estão passando, cara, assim, a gente tem que fazer um esforço grande para entender. Sim. Porque a gente nunca passou por algo assim, né, cara? A gente nunca foi conquistado por outro povo, a gente Uhum. nunca, assim, Tivemos sobre domínio, né? a gente não sabe o que que é, cara. A gente tem que precisar fazer um esforço grande para se colocar no lugar. Mas imagina, né, cara? Se, sei lá, a nossa família de repente chega a um outro país, chega Uhum. a Argentina e domina tudo. Aí a gente começa, aí suas filhas começam, em vez de falar português, começam a falar em espanhol. Uhum. E, e, tipo, você fala, cara, assim, a gente tá perdendo tudo quem a gente é. A nossa identidade. Meu, e aí, e as promessas de Deus? E isso pra eles é um certo motivo de vergonha, né? De falar, cara, Uhum. assim, será que os outros deuses são mais fortes? Aham. Então, assim, pra eles é um momento, cara, muito crítico, muito horrível. Então isso é fácil pra gente dizer, né? Dizer Uhum. que eles são, assim, não dá pra. É, a gente estaria na mesma, Sim, com certeza. entendeu? A gente estaria na mesma, mas os problemas cegaram eles de tal forma que quando Jesus vai em direção à cruz, cara, assim, não faz o menor sentido pra eles. Uhum. Eu imagino eles esperando de alguma forma, cara, acho que na cruz talvez vai ser o momento que os anjos vão vir e vão ajudar, e Uhum. Jesus vai descer da cruz, vai começar a matar todo mundo, Uhum. e não, e aí morre. Mas ele cumpre o que ele promete. Exatamente, cara. Então, assim, ele ressuscita, ele volta, ele se então, assim, só que essa ideia, né, de que Jesus, ele evidencia isso, que o que ele o problema que ele está resolvendo é infinitamente maior Uhum. do que aquele problema que era, assim, talvez que para eles era infinito. Uhum. E então Jesus falou: "Não, eu vim resolver um problema que é infinito mais um". Uhum. Que é muito maior do que isso que vocês estão passando hoje. Sim. Por mais impossível que pareça, eu vim para resolver um problema da eternidade. É. Não para libertar do Império Romano, mas do Império das Trevas, né? Exatamente. Que Hum. então assim, isso que eu acho muito da hora, né, cara? Assim, Jesus, ele destrói de certa forma esse sonho deles, né? Tipo, fazendo uma alusão ao Bibo, né? Aquele Uhum. livro. Mas ele destrói qualquer tipo de expectativa deles. Então é muito chocante, né, para eles. Mas talvez isso que desperta eles, né? Uhum. Talvez nesse momento fala, cara, assim, então a gente tinha entendido tudo errado. E como nós às vezes somos assim, né, cara? Assim, a gente passa por tantos problemas, tantas situações do nosso dia a dia, né? Estresse, depressão, questões financeiras, questões de saúde, questões de, cara, de Pressões da vida, pressões, né? né, cara? Cada pessoa tem pessoas que passam por situações horríveis, né? E isso pode, assim, fazer com que a gente deseje viver algo em Cristo que que talvez é muito momentâneo, Uhum. embora Cristo entenda a nossa dor, Sim. Uhum. sabe. Eu acho que a gente não pode também esquecer disso, né. Assim, Uhum. Cristo olha para nossa É. dor. Não, tipo, eu não vou orar pelos doentes, eu não vou orar para. Não dá para falar: "Não, então vamos esquecer dos nossos problemas aqui É, deixa hoje". nas mãos de Cristo. Cara, assim, de fato,
a gente clama, a gente pode orar, a gente deve colocar isso diante de Deus. Uhum. E Deus se compadece de É. nós. Mas eu acho que o fato, Gui, é entender que, diante de tudo isso, o maior presente de uma caminhada com Cristo é Ele mesmo. Exatamente. Ele é o tesouro, né? Sim, Pelo qual, uma vez que encontramos, tudo ao redor sim, perde o valor, né? Cara, e como que as coisas, os desafios do dia a dia, às vezes tiram os nossos olhos disso. totalmente. A gente se preocupa com o amanhã, a gente se preocupa com o hoje, Sim, né? E esquece de viver um relacionamento com ele. Então, muitas vezes, para você é mais importante você fazer uma hora extra do que ter uma hora de leitura da Bíblia. sim, Porque você precisa daquele recurso, enfim, sim, cara, de tanto olhar para os nossos problemas, a gente esquece e de algo que, como a gente costumeiramente canta aos domingos, que a gente luta batalhas, assim, a gente entra em batalhas que, cara, que Cristo venceu por nós. sim, É Ele que cuida da nossa casa, é Ele que cuida da nossa família, é Ele que cuida do nosso trabalho. sim, Claro, assim, a gente precisa se esforçar em relação sim, a isso, mas a gente não confia, claro, não descansa nele, né? sim, A gente perde de desfrutar da sim. graça que é tê-lo, né? Sim, eu vejo que isso também de fato, cara, isso se aplica muito à nossa vida, nesse sentido, de que às vezes a gente vive a nossa vida muito mais em prol de algo terreno, Uhum, temporal, do que em prol de algo eterno. sim, Porque, assim, de fato, a gente trabalha, a gente tem os afazeres do dia a dia, as nossas responsabilidades. Eu não vejo que o objetivo, porque às vezes as pessoas fazem muito essa dicotomia, né, de que não, sim. isso eu faço, mas eu queria tanto largar isso para poder fazer a obra, Servir a Jesus, para é. poder me entregar completamente a Jesus. Sim. Mas o que eu vejo é que Jesus nos chama, assim, dentro das nossas responsabilidades, dos nossos afazeres, a fazer isso numa perspectiva eterna, Uhum, de que através do que eu faço hoje, como que Deus, como que Cristo está sendo evidenciado. uhum. Então, assim, eu vejo que isso nos dá muito mais sentido Sim. da vida, Sim, sentido de viver. eu entendo assim, alguns ele chama para ir para as nações, Sim, tem esse chamado. mas a todos ele chama para pregar o evangelho a quem está ao É, seu redor também. sim, Evidenciar o amor de Cristo, evidenciar a sim. verdade para quem está ao seu redor também, né? Sim, eu estava falando sobre isso com o pessoal do discipulado, de que, cara, assim, isso muda tudo. Uhum, Muda a nossa forma de ver, de enxergar a vida sim. e de enxergar nosso trabalho, porque muitas vezes, por exemplo, diante do nosso trabalho, da nossa realidade de trabalho, a gente é muito tentado a enxergar o trabalho como algo apenas humano, algo apenas mundano. Uhum, E a gente permite que questões da cultura vigente nos moldem. Por exemplo, eu vejo o exemplo, o principal exemplo de enxergar a sexta-feira como o melhor dia da semana, o sábado, né? E a segunda-feira como o dia mais triste. sim. E cara, frente a esse olhar bíblico, eu vejo a segunda-feira como o dia mais feliz, Uhum, porque Deus está decidindo, através da minha vida, ser evidenciado através do meu trabalho. uhum, E que honra é essa, cara? sim. Então, assim, a segunda-feira deveria ser visto como o dia mais feliz que, Uhum. cara, assim, ontem eu fui no culto É o dia de eu pôr em prática o que eu aprendi ontem. e o dia de pôr em prática e o dia que Deus vai ser revelado através de mim, cara. Uhum. Então, assim, Deus me escolheu, me chamou para ser revelado através de mim. Sim. E Até eu lembrei de um pastor que ele sempre falava assim, o verdadeiro culto começa ao final do culto no domingo, né? Da é, porta da igreja é para o fora. envio, né? É o envio, é a hora que Então, realmente você vai evidenciar, cultuar a Deus com a tua vida, né? então, assim, da mesma forma que Cristo, ou da mesma forma que o que Cristo faz através dos seus milagres, através de tudo que ele faz aqui na Terra, naquele momento histórico, não era apenas para aquele momento, né? Cristo nos chama a viver da mesma forma, né? A não viver apenas para algo terreno.
Uhum. Porque o que é terreno faz parte do nosso dia a dia, mas precisa apontar para uma realidade Sim, eterna, né? sim. Porque assim como Cristo, o que Cristo fazia apontava para algo eterno, né? O que a gente tem feito no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, como que isso tem apontado para uma realidade eterna? Uhum. E se não está apontando, talvez a gente não conhece a Cristo como a gente deveria conhecer. Sim, Talvez o nosso conhecimento de Cristo é apenas para algo terreno. E, pontual. e disso todo mundo tem algo, todo mundo tem uma opinião sobre Jesus, né? Todo Uhum. mundo tem algo que, não, Jesus é um ótimo, é um cara muito inteligente, um cara muito importante, um profeta, um guru. Uhum. Ele Um consegue resolver, um revolucionário. revolucionário, ele vai resolver alguma coisa aqui. Mas aí você perdeu todo o objetivo. Sim, Não faz sentido. é. Então, eu vejo que é Se, sobre isso. sim, e se você que está nos ouvindo busca por um milagre, deixa eu te contar um milagre, né? Jesus Cristo se tornou homem, sendo Deus, viveu aqui, morreu pelos meus e pelos seus pecados e nos reconectou com o Pai. Nós éramos inimigos e agora somos amigos, nós podemos nos achegar ao Pai. Este é o maior milagre, Sim. né? Cara, eu queria só mencionar uma coisa que eu Com acho muito certeza. da hora, cara. Assim, Cristo se revela a nós. E imagina a humanidade tateando, né? Até a vinda de Cristo. Uhum, Né? Claro, os judeus, Deus se revelou aos judeus naquele primeiro momento. Mas em todo momento histórico, né? A humanidade está assim, tateando, né? Buscando, cara, onde. Sabendo que existe um Deus, né, uhum, conforme a gente vê em Romanos 1, sabendo que existe Deus, mas sem a mínima percepção de onde que está Deus, ansiando por justiça, ansiando por amor, ansiando por algo eterno, algo transcendente, mas sem conseguir enxergar. Até os judeus, né, através de tanta, tanta dor, eles perdem esse foco, né? Eles não uhum, conseguem tatear, não conseguem olhar na direção certa, uhum, né? E Jesus vem e se revela. E tá todo mundo assim, cara, quem que é esse? Será que é mesmo Deus? uhum. E o coração deles não permite que eles vejam Deus. E Jesus vai abrindo os olhos, né, das pessoas. Então eu vejo que esse é o maior milagre, né? Não é a gente ter algo aqui na Terra, não é a gente ter o que a gente mais anseia, Uhum. seja posses, seja ter algo que a gente não consegue ter, talvez por Padrão de um vida. padrão de vida ou até por uma questão de saúde, Uhum. né? Tem vezes que pessoas, eu gostaria de poder voltar a andar, ou poder ter um filho, ou poder ter isso, ou poder ter. E, cara, como isso dói, mas mesmo que a gente conseguisse ter algo que é impossível aos nossos olhos de ter, não se compararia a poder ter os olhos abertos por Cristo Uhum. e poder enxergar a Cristo, né? E essa visão do Cristo muda tudo. Amém. Então, é isso. Diante de tudo isso, que Deus te abençoe. Que diremos Que nós? diremos, Se Deus é por nós, cara, quem quem será será contra contra nós? nós? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Cara, que Deus te abençoe, você que acompanhou até aqui. Que a cada dia você possa, através da leitura da palavra, da oração, conhecer mais e mais esse Jesus e também fazê-lo conhecido por onde ele te colocar, por onde ele te enviar. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e nos vemos novamente na próxima terça, às 6 horas, neste canal. Deus te abençoe e fique na paz.